No dia 21 de outubro de 1971, uma mulher sentou-se no andar de cima de um ônibus de 2 andares em um subúrbio de Glasgow, Escócia. Ela havia feito uma entrevista de emprego e refletia sobre isso olhando pela janela. O ônibus trafegava pelas ruas chuvosas de Glasgow, parando diante de lojas. A mulher observou os passageiros aguardando para embarcar. Nas lojas, no estacionamento no terraço em frente à sua janela, no desfile perfeitamente comum de lojas perfeitamente comuns. Um momento depois, sem aviso, a rua inteira explodiu. As janelas do ônibus se estilhaçaram, destroços voaram pelo ar e chamas subiram em direção ao céu nublado. Em instantes, a cena pacífica foi completamente transformada, e levaria semanas até que qualquer pessoa envolvida soubesse exatamente o que havia acontecido e por quê. O Conselho Escocês de Gás foi criado em 1949, graças ao então primeiro-ministro Clement Attlee. A Segunda Guerra Mundial havia acabado há poucos anos, e o governo queria focar na reconstrução do país e no fortalecimento da infraestrutura. O gás era um recurso vital tanto para residências quanto para propriedades comerciais, sendo utilizado para aquecimento, cozimento e muitos processos industriais. Antes de 1949, o fornecimento de gás na Escócia era administrado por dezenas de empresas diferentes, todas com estruturas, preços, padrões e práticas ligeiramente distintos. O Conselho de Gás, controlado pelo governo, assumiria o controle dessas várias empresas distintas e forneceria um serviço padronizado e nacionalizado em todo o país. Era realmente verdade na época que a rede de gás precisava urgentemente de atenção. Durante os anos de guerra, ela foi um tanto negligenciada, já que o país estava focado no combate. A rede de tubulações que cruzava todo o Reino Unido era antiga, cheia de vazamentos e precisava de uma manutenção extensa ao longo das décadas seguintes. E ela recebeu essa manutenção. Em 1971, a rede de gás na Escócia estava em condições muito melhores e a companhia de gás estava funcionando relativamente bem. Entre as tarefas deles estava responder a chamados sobre possíveis vazamentos de gás. No dia 21 de outubro de 1970, vários engenheiros da companhia de gás estavam no local. Em uma rua comercial no subúrbio de Clarkston, em Glasgow, a rua era um empreendimento moderno, cuja construção havia sido concluída apenas 6 anos antes, e na maioria dos dias a área era movimentada. Os clientes podiam estacionar no terraço e visitar várias lojas ou restaurantes. O local também tinha bom acesso ao transporte público. Desde o dia anterior, a companhia de gás havia recebido ligações de funcionários de várias lojas ao longo da rua, reclamando de cheiro de gás. Uma investigação havia sido iniciada, mas até então não havia produzido resultados. Os engenheiros permaneceram no local, tentando localizar a origem do cheiro e determinar se realmente havia um vazamento. O dia estava chuvoso e vários clientes se abrigavam sob as marquises em frente às lojas quando um ônibus de 2 andares parou em um ponto próximo. Era por volta das 14h52 quando um som alto, como um assobio, foi ouvido, cuja origem ninguém conseguiu identificar. Parecia que vinha debaixo dos pés deles. Um segundo depois, a rua explodiu. Vidros e destroços voaram pelo ar. Carros no telhado caíram nas lojas ao ceder às colunas estruturais. Pedestres foram arremessados e atingidos por destroços. O ônibus de 2 andares foi atingido por pedaços de concreto voando, esmagando o teto e quebrando várias janelas. A van, que pertencia aos engenheiros de gás, ficou parcialmente soterrada. Fumaça e chamas subiram ao ar, e em questão de segundos, uma fileira de 10 lojas havia quase completamente desabado. Faye McIntyre voltava para casa após uma entrevista de emprego e estava no andar de cima do ônibus quando ocorreu a explosão. Ela depois contou o seguinte: "Nós paramos no acostamento nas lojas de Clarkston. Havia 2 senhoras se abrigando da chuva quando o ônibus parou bem no ponto. Essa senhora estava vestida de vermelho, completamente de vermelho, uma espécie de roupa para tempo chuvoso, e isso foi literalmente a última coisa de que me lembro. Acredito que a explosão ocorreu um pouco à frente do ônibus."
Ao tentar me levantar, meu braço ficou preso sob uma grande laje de concreto, provavelmente vinda do estacionamento, já que estávamos quase no mesmo nível. Como eu estava no andar de cima do ônibus, o cobrador subiu para me ajudar a descer. E quando cheguei ao final da escada, muitos dos escombros tinham caído na plataforma do ônibus. Vi que a senhora de vermelho estava sob os escombros e foi lançada em direção ao ônibus. Após a explosão, houve um momento de silêncio assustador, então os transeuntes começaram a se aproximar do local. Algumas testemunhas cavaram entre os escombros com as próprias mãos, ignorando a fumaça que subia e o cheiro de gás que os cercava. Eles retiraram pelo menos 4 pessoas dos destroços. Enquanto isso, funcionários das lojas intactas trouxeram água, toalhas e outros suprimentos para atender os feridos que conseguiam andar. Os serviços de emergência chegaram rapidamente ao local e iniciaram uma operação de resgate que durou até o dia seguinte. Guindastes retiraram veículos e escombros de concreto, enquanto ambulâncias levavam os feridos aos hospitais locais. Em determinado momento durante a operação, todas as ambulâncias disponíveis da região estavam em uso e todos os médicos e enfermeiros da área foram chamados para trabalhar no atendimento aos feridos. No dia seguinte à explosão, todas as pessoas, exceto uma, já haviam sido localizadas. Os socorristas continuaram trabalhando com equipamentos de içamento pesado até que, finalmente, essa pessoa foi encontrada. A mãe de 25 anos, Karen Fisher, não sobreviveu ao desastre. O corpo dela foi removido do local em uma ambulância, sem luzes ou sirenes. Com ela, a última possibilidade de haver mais sobreviventes havia acabado. No total, quando a operação de resgate foi concluída, constatou-se que 22 pessoas haviam morrido na explosão e outras 100 ficaram feridas. Foi uma das piores explosões em tempos de paz na história de Glasgow. Pesquisadores especialistas foram chamados para examinar o local e determinar a causa da explosão. Logo ficou claro que havia um vazamento de gás, identificado após vários testes em um cano de ferro fundido. A aproximadamente 1 metro ou 3 pés abaixo do solo, o cano havia sido instalado sem suporte suficiente, o que fez com que, com o tempo, as vibrações do tráfego passando pela estrada acima causassem seu deslocamento, flexão e, eventualmente, rachadura. Por essa rachadura, gás natural inflamável havia vazado e o gás preencheu um espaço vazio sob as lojas. E no dia 21 de outubro de 1971, algo fez com que ele se inflamasse. A chama consumiu rapidamente o gás, se espalhando do ponto de ignição sobre toda a fileira de lojas até a unidade número 13, onde o espaço vazio havia sido bloqueado por uma parede. Sem ter para onde ir, as chamas foram direcionadas para cima, em uma explosão devastadora que fez com que a maior parte da rua desabasse. Com a causa compreendida, uma investigação procurou determinar se alguma pessoa ou organização era responsável pelo desastre. Concluiu-se que ninguém, nem organizações, era responsável, deixando insatisfeitos muitos que perderam entes queridos ou ficaram feridos na explosão. Alguns achavam que a companhia de gás deveria assumir mais responsabilidade pelo que aconteceu, já que não fecharam a rua comercial, mesmo após inúmeras reclamações sobre o cheiro de gás feitas no dia anterior ao desastre. As conclusões da investigação deram aos sobreviventes direito a compensações pequenas, muitos recebendo apenas algumas centenas. Nas décadas seguintes ao desastre, a rapidez com que a investigação foi concluída foi criticada. Hoje em dia, é raro que uma investigação de acidente fatal no Reino Unido seja concluída apenas alguns meses após um desastre. E é geralmente aceito que mais tempo é necessário para que as evidências sejam coletadas e examinadas. A rua comercial foi demolida e substituída, já que todas as lojas da rua usavam apenas eletricidade e não gás. A tubulação principal de gás foi realocada e as demais ao redor foram inspecionadas e atualizadas. O desastre foi uma das explosões em tempos de paz mais significativas que já ocorreram na Escócia. Se tivesse ocorrido em um fim de semana, com lojas mais cheias, poderia ter sido o desastre mais mortal em tempos de paz na Escócia moderna. Desde a explosão de gás em Clarkston, a rede de gás do Reino Unido foi amplamente modernizada.
Os dutos de gás de ferro fundido agora raramente são usados, e os que ainda estão em funcionamento costumam ser monitorados de perto, já que o ferro fundido é frágil e pode apresentar rachaduras. Outros materiais, mais duráveis, agora são usados na infraestrutura de gás. Em 2002, uma pequena placa foi instalada em uma parede da rua comercial reconstruída, marcando o local, onde 22 pessoas inocentes perderam suas vidas em um desastre que nenhuma delas poderia ter previsto.